administrativa. E é uma lei que cai muito na prova da OAB. Algumas considerações importantes sobre essa lei é legal que você conheça. Primeira observação importante, não é correto dizer que a ação de improbidade é uma ação civil pública. Logo que a lei de improbidade administrativa foi promulgada, os autores diziam que se tratava de um tipo de ação civil pública. Era comum até dizer ação civil pública por improbidade administrativa. Hoje, isso não é apropriado para concursos públicos e provas da OAB. Por quê? Porque se eu considero que a ação de improbidade é uma modalidade de ação civil pública, eu tenho que admitir uma aplicação direta das regras da lei da ação civil pública para o contexto da improbidade, o que não acontece. Por isso, é mais seguro você pensar na improbidade como uma ação autônoma, que tem muitos pontos de contato com a ação civil pública, mas que não observa uma identidade no regime jurídico com as ações civis públicas. Bem, a lei de improbidade administrativa tem vários aspectos importantes. O primeiro aspecto importante diz respeito à sua natureza. Há muitos pronunciamentos jurisprudenciais no sentido de que a lei de improbidade administrativa é uma lei de natureza cível. Quando se diz que uma lei é de natureza cível, é para afastar a natureza criminal. É como dizer que a lei de improbidade não tem natureza de lei de direito penal. E é verdade, a lei de improbidade não tipifica crimes. Há algumas condutas que também são tipificadas como crimes, mas não por força da lei de improbidade. Como a lei de improbidade administrativa não tipifica crimes, os seus tipos são abertos. Ou seja, as condutas descritas como improbidade administrativa na lei 8429 são condutas descritas em um rol aberto. São condutas descritas exemplificativamente. Por isso, nada impede que um juiz puna por improbidade administrativa alguém que praticou uma conduta que não está ali prevista expressamente na Lei 8429. Porque se os tipos não são fechados, é possível aplicar por analogia os preceitos da 8429. As penas da lei de improbidade têm uma direta conexão com essa natureza não criminal. Tanto que as penas da lei de improbidade, nenhuma delas é restritiva de liberdade, como ocorre nas punições de direito penal. As penas da lei de improbidade são devolução de bens, restituição de valores, perda do cargo, multa civil, suspensão dos direitos políticos, não há cassação de direitos políticos na lei de improbidade, suspensão de direitos políticos e também suspensão do direito de contratar com a administração pública. Suspensão do direito de contratar com a administração pública. Bem, a ação de improbidade pode ser proposta, como eu disse, só pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Pessoa jurídica interessada é aquela que sofreu os efeitos da improbidade administrativa. Mas a intervenção do Ministério Público é obrigatória. Por isso, se a ação de improbidade for proposta pela pessoa jurídica interessada, o Ministério Público intervém obrigatoriamente. O prazo para a propositura da ação de improbidade é o tema-chave na Lei 8429, o que mais cai na OAB. O prazo é de 5 anos, como praticamente todos os prazos de tributário administrativo. Já te dei essa dica. Perguntou prazo na sua prova de tributário administrativo, você não sabe a resposta, chuta nos 5 anos que você não erra. Esse é só mais um entre centenas e centenas de prazos quinquenais na legislação tributária administrativa recente no Brasil. Perguntou prazo na sua prova, tributário administrativo, não sabe a resposta, chuta nos 5 anos que você não erra. No último exame da OAB, exame 2011.1, eu dei essa dica pelo Twitter. Você sabe que eu tenho uma atuação muito forte no Twitter. No Twitter eu sou @professormaza, mais de 110 mil seguidores no Brasil. E eu dei essa dica no Twitter. Eu falei, gente, chuta no prazo de 5 anos. E no 2011.1,
A prova perguntou qual era o prazo para a administração anular os seus atos eivados de vício de legalidade, e o gabarito apontou 5 anos, e muita gente, talvez até você, tenha acertado essa questão porque utilizou a minha dica de chute. Cuidado que o prazo é de 5 anos, mas o prazo é contado do encerramento do mandato, não é contado da prática do ato de improbidade. 5 anos contados da data do encerramento do mandato. Bem, os atos de improbidade estão divididos em 3 categorias. Artigo 9º, atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito do agente. São os atos de maior gravidade porque o agente tem um aumento patrimonial. Artigo 10, atos de improbidade que causam lesão financeira ao erário. O agente não enriquece, mas o poder público tem uma diminuição patrimonial. E a terceira categoria, a mais importante, artigo 11, atos de improbidade que atentam contra princípios da administração. Aí nós temos condutas em que o agente não enriquece, o poder público não tem diminuição patrimonial, mas eu descumpri um princípio. Esse rol do artigo 11 é o mais importante para a prova, porque ele é a demonstração concreta de que, para a caracterização de um ato de improbidade, não é necessária a lesão financeira ao erário. É isso mesmo, erário é patrimônio público. Eu posso ter improbidade sem que ocorra lesão ao patrimônio público. Por que isso é importante? Porque as pessoas confundem. Nós nos acostumamos a associar a improbidade com corrupção, com desvio de verba. Claro que corrupção e desvio de verba são improbidade, mas eu não posso vincular obrigatoriamente essas duas ideias, porque senão o artigo 11 não tem explicação. Então, pode existir ato de improbidade sem que ocorra lesão financeira ao erário. Não saia daí, eu volto em instantes com o segundo bloco, eu volto com o Pergunte ao Professor, respondendo 5 questões enviadas pelos nossos telespectadores sobre o tema moralidade administrativa. Você não é louco de trocar de canal. Não abandona o Mazinha, não. Até lá. Voltamos, meus queridos, para o segundo bloco do programa de hoje, Pergunte ao Professor. Nesse bloco, nós respondemos a perguntas enviadas pelos telespectadores de todo o Brasil. A produção vai colocar um endereço de e-mail em que você pode mandar a sua pergunta, o seu teste. Basta você mandar o seu e-mail para provafinal@aesapar.com. provafinal@aesapar.com. A Exapar se escreve AESAPAR.com. E aí, no próximo programa, a pergunta que eu respondo aqui no segundo bloco será a sua pergunta. Como sempre, produção, nós temos 5 perguntas para o tio Mazinha. Deixa cair, produção, imagem na tela para o Mazinha. Professor Maza, a lei de improbidade administrativa é aplicável aos políticos? Então, temos um problema aí. Por que nós temos um problema aí? Pelo seguinte, existe um entendimento jurisprudencial que vem caindo muito em provas do exame de ordem, que é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, há um risco com a lei de improbidade administrativa, há um risco de dupla punição sobre os agentes políticos. Por quê? Porque já existe no Brasil uma lei específica para punir certas categorias de políticos pela prática de alguns crimes chamados de crimes de responsabilidade. E as penas aplicáveis pela prática dos crimes de responsabilidade têm alguma semelhança com as punições previstas na Lei 8429. Então, diz o STF, para evitar um bis in idem, uma dupla punição, quando o agente político for punível pela lei dos crimes de responsabilidade, se ele praticar uma conduta que também está prevista na lei de improbidade administrativa, aí a lei não se aplica àquela conduta. Fica valendo a pena específica, a pena da lei dos crimes de responsabilidade.
Mas cuidado, porque isso não significa uma